Uma pesquisa de torcida, e pesquisa de torcida geralmente traz polêmica, e essa eu acho que vai trazer bastante polêmica. Afinal, essas pesquisas sempre se mantêm a mesmo ranking, né? O Flamengo no topo, Corinthians em segundo, depois vem o São Paulo, depois vem o Palmeiras, depois vem o Vasco da Gama. Acho que é mais ou menos essa a ordem. Só que dessa vez o Palmeiras foi o grande vencedor dessa pesquisa, porque ele ultrapassa o rival São Paulo no ranking das torcidas. O Corinthians também tem uma queda, o Flamengo segue absoluto, até ampliando sua margem de vitória. Talvez aí estejamos vendo um retrato desta pesquisa após 2019, após o grande ano do Flamengo, onde com Jorge Jesus conquista tudo e faz um time histórico, inesquecível para todo o futebol brasileiro, menos para os rivais. Aí depois vem o Palmeiras com sobre o comando de Abel Ferreira, capitaneado por Leila Pereira, também com grandes feitos, campeão da Libertadores. Os dois jogaram Copa do Mundo de clubes. Enfim, creio que essa pesquisa ela traz aí um retrato bem interessante dos últimos anos do Campeonato Brasileiro, dos últimos 6, 7 anos de futebol brasileiro, e algumas mudanças que podem ter acontecido. Saiu muita matéria sobre isso, eu trouxe justamente essa, que trata da ultrapassagem do Palmeiras sobre o São Paulo. Notícia do Infomoney. Não está assinado. A inversão de posições ocorre após a queda de ambos os clubes em percentual de torcedores do país, com declínio mais acentuado do tricolor, ou seja, os dois diminuíram, mas o São Paulo diminuiu ainda mais. Uma pesquisa realizada pelo jornal O Globo, vou aumentar a fonte aqui, uma pesquisa realizada pelo jornal O Globo em parceria com o Instituto Ipsos-EPEC, divulgada nesta segunda-feira, revelou uma mudança entre dois gigantes paulistas. O Palmeiras ultrapassou o São Paulo e agora aparece como a terceira maior torcida do Brasil. A inversão de posições ocorre após a queda de ambos os clubes em percentual de torcedores no Brasil, com declínio mais acentuado do tricolor. Segundo o estudo realizado entre 5 e 9 de junho, com 2.000 entrevistados em 132 municípios, o Palmeiras registra 6,5% da preferência natural. Já o São Paulo caiu para 6,4% após perder 1,8 ponto percentual em relação ao levantamento de 2022. Fazer uma pausa aqui para falar. Eu comecei o vídeo falando desse momento novo agora do Flamengo, muito bem, o Palmeiras também, ainda que o Palmeiras supostamente tenha perdido torcedores. Essas pesquisas, eu já trabalhei com pesquisa, acho que a amostragem é interessante, mas 134 cidades num país continental e tão multifacetado, eu não sei se seria a melhor metodologia, mas acho que traz um retrato, se não fiel, mais ou menos isso. Aí a gente tem esse momento do Palmeiras muito bom, e tem um momento não tão bom assim do São Paulo. São Paulo que depois da era Ali Muricy, que foi bicampeão brasileiro, já há muito tempo não conquista nada. Foi um suor para ganhar uma Copa do Brasil, me mobilizou, deu um ânimo ali para o torcedor do São Paulo, mas o torcedor do São Paulo ultimamente está se contentando apenas em não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, ainda a ostentar essa marca de não ter sido um dos poucos grandes que nunca foram rebaixados, porque algo de relevante mesmo o São Paulo não está disputando mais. Ainda disputou um título brasileiro recentemente, mas nada que empolgasse tanto e fizesse o São Paulo sair um pouco de sua bolha ali da própria capital paulista. Claro que o São Paulo é um dos times que tem torcida em todo o Brasil. Vamos continuar aqui com a matéria. Corinthians e São Paulo têm torcidas com maior queda no Brasil. A dupla paulista, essa é outra matéria, mas só esse insert aqui já é interessante. A dupla paulista somava 23,7% da preferência nacional na última pesquisa, mas agora acumula apenas 18,3%, um número que já é inferior ao do Flamengo, ou seja, as torcidas de São Paulo e Corinthians juntas não ultrapassa a do Flamengo. E aqui tem outro, né? Flamengo amplia a liderança com a maior torcida do Brasil, Corinthians e São Paulo caem. Vamos voltar aqui à matéria. A maior queda, no entanto, foi do Corinthians, que despecou de 15,5% para
3,9, um recuo de 3,6 pontos percentuais, mais que o dobro de sua margem de erro. Junto, Corinthians e São Paulo somavam a 23% em 2022, agora representam apenas 18,3%, número inferior ao total da torcida do Flamengo, algo que eu acabei de falar. E aí, voltando a falar um pouco sobre a metodologia da pesquisa, e longe de mim aqui ser negacionista, como eu falei, já trabalhei no IBGE, eu sei mais ou menos como funciona, eu era peão lá, eu só fazia as pesquisas mesmo. Mas, cara, não... de 2022 para cá, em 3 anos, a torcida do Corinthians não morreu 3% da torcida do Corinthians. Então, alguma coisa aí na metodologia pode ter se passado. Ou uma mudança na faixa etária, ou a coisa de ter 2 times e o Corinthians ser o segundo time, talvez, ou vice-versa, ou estão considerando o Flamengo sendo o segundo time de boa parte das pessoas, ele acaba inflando esse percentual, e no total, quando você for fazer essa percentagem, diminua. Talvez desconsiderem os europeus, enfim, alguma coisa aconteceu, porque até onde eu sei não aconteceu uma chacina brutal de torcedores do Corinthians e essas pessoas simplesmente deixaram de torcer pro Timão. Então tem alguma coisa aí que esses números não revelam e eu não tenho talento suficiente e nem os dados para poder entender isso. Por isso que esses dados é bom sempre tentar entender e fazer outras pesquisas, talvez fazer umas pesquisas um pouco mais amplas, para entender o que pode ter acontecido com esse percentual que deixou de torcer para o Corinthians ou não está tão empolgado e sei lá, se o Corinthians de repente dá uma arrancada e for campeão da Copa do Brasil ou até mesmo do Campeonato Brasileiro, essas pessoas se empolgam e voltarão a dizer que são corintianos. Muita coisa aí a ser especulada. Vamos continuar aqui com a matéria. O levantamento também confirmou a liderança isolada do Flamengo, que ampliou sua vantagem, mesmo com leve oscilação negativa. O rubro-negro carioca aparece com 21,2% da preferência, número estável em relação ao 21,8% em 2022 e dentro da margem de erro de 1,8%. Ainda assim, o clube ampliou a vantagem para o segundo colocado, de 6,3% em 2022 para 9,3% em 2025. Como eu falei, essa coisa da metodologia. Até o Flamengo andou perdendo torcida aí, mesmo que dentro da margem de erro. Além da queda dos grandes, a pesquisa destacou o crescimento do grupo que afirma não torcer para nenhum clube, tendência atribuída ao distanciamento de torcedores ocasionais, à insatisfação com gestão de clubes tradicionais e ao aumento pelo interesse pelo futebol internacional entre os mais jovens. E talvez esse parágrafo seja a chave do que eu estou falando. Talvez esse parágrafo seja a chave do que eu estou falando. Talvez as pessoas insatisfeitas, por exemplo, com as gestões de São Paulo e Corinthians, que eu falei tanto aqui, Vasco da Gama nem se fala, o Vasco da Gama há mais de 20 anos que não é relevante no cenário nacional, talvez isso esteja dando uma baixada na bola da galera e acaba não se empolgando tanto, sem contar com a adesão principalmente dos mais jovens ao futebol internacional. Eu sempre conto uma história no outro canal, do Confiança, que minha filha, quando criança, era uma das poucas crianças que dizia torcer para um time brasileiro. No caso, Confiança, que é ainda mais alternativo. Mas a maioria dessas crianças só iam para Barcelona, Real Madrid, Manchester City. E essas crianças hoje são adolescentes. Eu não sei se eles mantêm essa preferência clubística da infância agora na adolescência com essa questão do futebol europeu. E como é isso, talvez uma pesquisa mais aprofundada ela já teve, possa nos dar essa visão maior. Agora vamos ao ranking das maiores torcidas do Brasil. O Flamengo lidera com 21%, o Corinthians segue atrás com 12%, estou arredondando para facilitar aqui. Depois tem Palmeiras com 6,5%, seguido por São Paulo por 6,4%, aí depois já tem uma baixa grande, de mais de 3%. Aí vem o Vasco da Gama na quinta colocação com 3,4%. Depois o Grêmio, nesses 5 aqui, esses 5 nós temos realmente torcidas nacionais. Você vai encontrar torcedores de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama em todas as regiões do Brasil, principalmente aqui no interior do Nordeste, no norte do Brasil, interior de Minas, interior do Paraná, interior de Santa Catarina,
Acho que no Centro-Oeste tem bastante, então são clubes que onde o futebol não é muito forte, não tem muita tradição, eles acabaram angariando muitos torcedores. E agora nós teremos aí já times que têm uma torcida mais local. O Grêmio com 3%, depois vem o Cruzeiro com 2,3%, empatado com seu rival Atlético Mineiro também com 2,3%, o Bahia 2,2%, só contando a Grande Salvador. O Santos tem 2%, o Internacional 1,7%, Botafogo 1,5%, Sport 1,3%, Fluminense 0,9%, Seleção Brasileira 0,9%, Vitória 0,8%, Fortaleza e Ceará 0,7%. Aqui os caras fizeram para não arrumar confusão. Santa Cruz 0,6%, Atlético Paranaense 0,5% e o Remo 0,5%. Essas são as 21 maiores torcidas do Brasil, segundo o levantamento aqui. Deixa eu... Esqueci agora, não consegui pegar a empresa que fez a pesquisa. Enfim, temos essa pesquisa aí e é isso, né? Torcidas grandes estão começando a perder espaço devido à má fase de seus times. Por outro lado, aqueles que estão fazendo o seu papel direito ou estão crescendo ou estão perdendo pouco. Aí vem a influência do futebol europeu, enfim. Acho que precisamos de uma nova pesquisa mais aprofundada, buscando saber de times europeus, do segundo time, até pra gente saber aí a quantas anda a paixão do brasileiro pelo futebol e pelos seus clubes. E é isso, turma. Esse foi o vídeo sobre a pesquisa dos clubes. Seu clube tá nessa lista, você tá igual ao meu ali, que tá no 0,01%, mas segue fiel e segue firme. Deixa sua opinião aí nos comentários pra gente seguir o papo desse vídeo. E tô deixando 2 vídeos aqui, clica lá. Muita coisa legal sobre o futebol brasileiro, você não irá se arrepender.